Amém. A graça e a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a honra e glória do Senhor, para buscar a face de Deus, para glorificarmos, para juntos em comunhão glorificar esse Deus que é tão maravilhoso. O Salmo 29, no versículo 2, diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Por isso que estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome desse Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. E o versículo 4 também desse mesmo Salmo, o Salmo 29, diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Nós estamos aqui também para ouvir a voz do Senhor, para abrirmos os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta noite. E é nesse sentimento e é nessa vontade, é nesse desejo que nós iniciamos esse culto. Nós vamos orar a Deus nesse momento, e eu convido os irmãos para ficarem de pé, para orarmos juntos, agradecendo a esse privilégio que nos é concedido de estarmos na presença do Senhor, de estarmos na casa de Deus, buscando a sua face e glorificando o seu nome. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Nós engrandecemos ao Senhor, nós buscamos, ó Deus, a tua face. Por isso, Deus, ser conosco, ser propício, ó Deus, a cada um de nós, durante esse culto e durante todos os dias da nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, da sua orientação. Nós precisamos, ó Deus, estarmos debaixo da tua direção, para que nós possamos andar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, e assim, ó Deus, que o teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus agora. Convido a equipe de louvor para estarmos orando a Deus e glorificando o seu nome. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pode ser dela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor, mas com o tempo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer vou clamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz
Jesus tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos. O tema que será tratado hoje, aqui na ministração do pastor Rafael, logo mais ele vai estar trazendo a palavra, compartilhando aqui da palavra, é o perigo do engano religioso. O perigo do engano religioso. Existem vários perigos que rondam a igreja. Dessa maneira, no trecho que o pastor vai abordar aqui, continuando a sua ministração no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo ele dá um alerta sobre alguns enganos religiosos, algumas heresias que vem permeando a igreja de Colosso e desvirtuando a igreja do Senhor. E é interessante que esse mesmo alerta feito há tantos anos pelo apóstolo Paulo, ele serve para nós, a igreja de hoje, tendo em vista tantos enganos que estão dentro das igrejas. Existe uma infinidade de enganos religiosos. Se nós formos citar aqui, a gente passa a noite citando o que a gente vê de heresia sendo dita, sendo pregada, sendo colocada como verdade. Entre elas, o misticismo, o legalismo, o ascetismo. Tenho certeza que o pastor vai abordar esses temas aqui, eu não quero entrar nessas minúcias. Mas o que a gente deve observar, que o que caracteriza esses enganos, o que mais caracteriza é o desprezo pela palavra de Deus. É a falta de zelo com a palavra do Senhor, dos absolutos que estão contidos na verdade de Deus. As pessoas negligenciam o estudo da palavra, o estudo profundo, e os enganos chegam, bate à porta e termina que se instala, causando estragos terríveis. Esses enganos muitas vezes são sutis. Eles entram com uma roupagem espiritual e têm enganado a muitos. De outras vezes, ele é escancaradamente contrário ao que a palavra de Deus ensina. De uma forma ou de outra, o que nós devemos estar atentos e que se pode observar também, é que geralmente esses enganos tão somente revelam aquilo que está no coração do homem. Daquelas pessoas que vivem dia após dia nesses tipos de enganos, porque no seu coração há o desejo de buscar aquilo que lhe apraz, e não aquilo que o Senhor estabeleceu como verdade. Muitas pessoas estão buscando somente o seu desejo, a satisfação pessoal, e continuam vivendo nesses enganos que permeiam o meio religioso. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica de forma a ilustrar o perigo desses enganos, o que ele causa na vida da pessoa, o que ele pode trazer e as consequências daqueles que continuam vivendo dessa maneira. Eu peço que os irmãos
abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler somente 2 versículos. É uma história bem conhecida, mas eu creio que se encaixa muito bem nessa questão do perigo do engano religioso. 1 Samuel, capítulo 15, somente os versículos 22 e 23. Amém? A palavra do Senhor aqui na Bíblia, da versão King James, 1611, diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Essa palavra, esse texto, é um dos textos mais terríveis registrados na palavra de Deus. Esse texto trata da rejeição de um homem que foi escolhido por Deus e ungido através do profeta Samuel para liderar o povo de Israel. Um povo que seria o representante de Deus na terra. O livro de 1 Samuel tem uma importância singular na Bíblia, pois é relatado neste livro a transição de um governo teocrático, um governo onde o próprio Deus governava e liderava aquele povo, para um governo de monarquia, onde o povo deliberadamente pede ao profeta Samuel que eles queriam ser governados por um homem, por um rei, à semelhança das outras nações em redor. E assim Deus, ele, atendendo a esse pedido, ele fala para Samuel eleger um homem, e esse homem é Saul. Nós conhecemos bem essa história, eu não vou me alongar muito, para não tomar muito tempo. Então Saul é ungido o rei de Israel, através do profeta Samuel, e começa a reinar sobre aquele povo. Mas com pouco tempo, Saul revela as intenções do seu coração e o desprezo pela palavra de Deus. Com pouco tempo de reinado. Essa sentença que nós acabamos de ler, aqui no verso 23, principalmente no finalzinho do verso 23, onde diz: Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também a ti te rejeitou como rei. Que palavra dura! Você ser rejeitado por Deus. No momento que ele havia levantado esse mesmo Saul para liderar o seu povo. Mas devido às atitudes desse rei, ele, aqui como bem lemos, ele desprezou a palavra de Deus. Ele fez aquilo que desagradava a Deus. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor essa questão, a gente volta aí no capítulo 13 desse mesmo livro, e nós vemos aqui, com pouco tempo em que Saul, ele estava reinando, ele entra em batalha com um povo chamado Filisteu, ele separa 3.000 homens, 2.000 ficam com ele, e 1.000 homens ficam com seu filho Jonatas, e acontece que Jonatas, ele fere uma guarnição de filisteus, como está escrito aqui na palavra, e os filisteus se mobilizam e movimentam um exército da quantidade da areia do mar, como está descrito na palavra. Um exército grandioso se levanta contra o povo de Israel. Então, aqueles guerreiros que acompanhavam Saul e o seu filho Jonatas, eles são pressionados e são
ameaçados por aquele exército, e eles fogem e se escondem em cavernas, em buracos, em poços. Alguns atravessam o rio e vão para outra cidade, e vão para outro local, de forma que o exército de Israel, que acompanhava o seu rei, ele começa a se dispersar. Conta a narrativa bíblica, conta o relato bíblico que Saul, ele toma uma atitude totalmente equivocada. Diante dessa situação em que ele vê o exército disperso, aqui no verso 8 do capítulo 13, diz assim a palavra: e ele, Saul, esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado por Samuel, que havia indicado. Mas Samuel não veio a Gigal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e oferta de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. Qual o problema aqui, irmãos? Saul era rei, ele não era sacerdote. Essa função de oferecer sacrifícios e holocaustos era predominantemente dos sacerdotes. E aqui, como nós vimos nesse relato, Saul, impulsionado pelas circunstâncias, conforme ele mesmo disse aqui, ele usurpa a função sacerdotal e oferece sacrifícios ao Senhor. Mas fica mais fácil ainda da gente entender o que um engano religioso pode fazer na vida de uma pessoa, fazer talvez até com boa intenção, nós não sabemos. Mas ele simplesmente desprezou a palavra de Deus. No capítulo 10, versículo 8, quando Saul ele é ungido rei por Samuel, Samuel dá uma instrução para ele. Resumidamente, Samuel fala assim: suba a Gilgal, chegando lá, me aguarde 7 dias, e eu lhe direi o que você vai fazer posteriormente. Ele esperou 7 dias, mas a palavra de Deus diz que Samuel não apareceu. E ele vai, e conforme a sua deliberação pessoal, oferece sacrifícios e holocaustos. Mas ele esqueceu a outra parte da instrução da palavra de Deus vinda através do profeta Samuel. Espere 7 dias e só então eu vou dizer o que você deve fazer. Ele não deu atenção na palavra de Deus através do profeta. E é dessa forma que o engano religioso acontece. Quando a pessoa negligencia o que Deus disse na sua palavra, o engano religioso está estabelecido. As consequências desse primeiro ato de desatino aqui de Saul é que ele perde a dinastia do reinado de Israel. A partir daquele momento, a sentença era que não mais a sua descendência reinaria sobre Israel. Naquele momento, no capítulo 13, por não atentar o que estava expresso na palavra de Deus, Saul, ele já perde a dinastia. Já não seria mais sucedido, por exemplo, o seu filho Jonatas, ele não seria mais o seu substituto. Acontece que no capítulo 14, os filisteus são derrotados, e nós chegamos aqui no capítulo 15, onde nós lemos esses versículos 22 e 23, aonde tem mais uma dura sentença contra Saul, e agora em decorrência de outro desatino que Saul comete, um outro engano que ele comete, e tem as suas consequências.
Depois do capítulo 14, no capítulo 15, a palavra de Deus vem novamente para Saul, de uma forma expressa, de uma ordem através do profeta Samuel, e essa ordem era para que Saul, invadisse a região dos amalequitas e destruísse aquele povo ímpio, aquele povo que certa vez prejudicou e perseguiu os israelitas, e ele deveria entrar naquela cidade e destruir tudo e todos. Uma sentença dura de Deus, e que ele deveria executar, e não deixar nada que vivesse respirando. E verdadeiramente, ele ouve essa deliberação, ele escuta essa deliberação, ele escuta essa ordem, essa palavra da parte de Deus que o profeta Saul entregou para ele. Ele se organiza e vai cumprir a missão. Mas acontece que essa missão ela não foi cumprida de forma plena. A palavra de Deus que chegou aos seus ouvidos, mais uma vez, foi negligenciada por esse rei. A palavra de Deus relata que o exército de Israel mata boi, ovelha, mata tudo. Mas só aqueles que não tinham nenhum valor. Aquilo que era bom, eles não mataram, eles pegaram como despojo de guerra, eles se apossaram do que era valioso. E ainda não mataram o rei daquela cidade. Ele leva Agag vivo. E assim deixa de cumprir o que Deus havia estabelecido para ele. Por isso que nós chegamos aqui no versículo 22 e 23, aonde Samuel começa a inquiri-lo e a falar as consequências do que é desprezar a verdade estabelecida por Deus. E não satisfeito, Saul, além de não cumprir totalmente o que Deus estabeleceu, ele edifica para si um monumento para seu louvor, para o seu orgulho. Quando Samuel procura por Saul, é informado que ele construiu esse monumento e que ele não estava ali. De forma que quando ele encontra Saul, ele é questionado. Samuel questiona a Saul. O que aconteceu? E Saul, ele tenta se justificar. Da primeira vez, lá no capítulo 13, que ele é questionado por que ele apresentou holocaustos e sacrifícios, ele fala e coloca a culpa nas circunstâncias. O povo estava me abandonando, os filisteus estavam me cercando, e o Senhor não chegava, eu esperei os 7 dias, e eu ofereci o sacrifício. Ele colocou a culpa onde? Das circunstâncias. E agora, Saul, ele coloca a culpa primeiramente no povo. Não foi o povo que trouxe os despojos. Foi o povo que trouxe Agag. O povo trouxe os despojos e é para oferecer em sacrifício. Porque Samuel pergunta, que barulho é esse de animais que eu estou ouvindo? O que está acontecendo? Por que não matou tudo? A ordem não era para matar tudo. Não, eu trouxe para sacrificar a Deus. Aí nós chegamos no versículo 22, e Samuel disse, tem o Senhor deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Em outras versões diz, ou na obediência à sua palavra. Fica mais claro para nós valorizarmos mais a palavra de Deus e entender que ela é feita para ser obedecida. Deus deixou para nós obedecermos e não cairmos nos enganos religiosos que o pastor vai ministrar. Mas acontece que Saul, ele tinha alguns interesses próprios. Ele queria trazer para si a honra.
Ele queria se manter em destaque diante do povo. Isso fica tão evidente que depois que Samuel traz essa sentença de que Deus rejeita, ele já tinha perdido a dinastia, agora ele perde o trono. E Deus rejeita ele por aquilo que ele tinha desprezado de Deus e da sua palavra. Depois que ele é admoestado por Samuel, ele diz para esse profeta, lá no verso 24, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Olha como ele tenta justificar os seus erros. Ele diz que pecou porque temeu o povo e obedeceu a sua voz. Olha que loucura isso. Que tipo de engano louco é esse? Ele preferiu obedecer a voz do povo do que obedecer a voz de Deus. Que loucura de engano. O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo dentro das igrejas, que as pessoas perderam a referência do que é um absoluto de Deus. Aqui Saul tem o mesmo procedimento, tentando justificar, colocando a culpa no povo e ao mesmo tempo falando que obedeceu à voz do povo e rejeitou a voz de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos estar atentos à palavra de Deus e à sua verdade. É tão notório o engano aqui na vida de Saul. No verso 25 ele diz, agora, portanto, rogo-te que me perdoe. Ele está pedindo perdão para quem? Para Samuel. Quem é que perdoa pecados? Aonde vai longe a distorção e o engano religioso? Ele pede para que Samuel perdoe ele. E ele não tinha caído em si, que ele estava em pecado, era diante de Deus. E que a condenação vinha da parte e da mão pesada de Deus. Ele pede para que seja perdoado, para que Samuel perdoe o seu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor. Parece que tem uma luz do fim do túnel. Ele pede para Samuel voltar com ele para a cidade para que ele possa adorar o Senhor. Mas o engano religioso estava tão intrínseco ali, que a intenção dele voltar para a cidade juntamente com Samuel, será se era verdadeiramente para adorar a Deus? Olha o que diz aqui. E Samuel disse a Saul, não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, a qual se rasgou. E Samuel lhe disse, nesse dia o Senhor rasgou de ti o rei de Israel, e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E, ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse, eu pequei, contudo, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Fica muito claro, meus irmãos, que o interesse que Saul tinha em que Samuel voltasse com ele para a cidade, para adorar, era para que ele mantivesse as aparências. Era para que ele, como rei, estivesse ao lado do profeta estabelecido por Deus, desse uma aparência de espiritualidade, e que Deus não havia se apartado dele, e que Deus não havia o rejeitado, era apenas religiosidade. O engano religioso, ele faz isso. Ele queria viver de aparência, mesmo sabendo o que ele tinha feito, a negligência que ele tinha executado diante de Deus. Ele pede para Samuel o acompanhe. E nesse meio tempo aí que nós lemos, algo curioso acontece quando ele se agarra às vestes de Samuel. Se nós voltarmos na história, era costume que os judeus piedosos, eles andavam com umas franjas na orla, né? E aquelas franjas, que chamavam borlas, tinham um significado. Aquilo ali era para lembrar
para o judeu lembrar que ele tinha uma aliança com Deus e que ele deveria obedecer os mandamentos dessa aliança com Deus. E Saul, de maneira atabalhoada, se agarra naquelas borlas e diz aqui a palavra que ela se rasga. E Samuel, didaticamente, faz uma ilustração. Hoje Deus rasgou o reino das tuas mãos. É muito sério quando se negligencia a verdade de Deus. É muito sério quando quer viver uma espiritualidade somente de aparência. É muito sério quando a gente não vive em espírito e em verdade para agradar a Deus. Aqui, Saul foi rejeitado. E tem mais um final aqui desse capítulo também, é muito interessante, eu não vou ler aqui, eu vou só comentar. Diz que, depois dessas coisas, Saul nunca mais viu a Samuel. Já parou para imaginar o que é você nunca mais ouvir a voz de Deus? Já pensou para parar se você, porventura, fosse proibido de ler a palavra de Deus e viver sem se alimentar da palavra de Deus? Diz a palavra que Samuel se entristeceu muito por esse fato. E nós devemos estar alertas e vigilantes para sempre buscar a verdade de Deus, para sempre buscar obedecer o que está estabelecido na palavra de Deus e evitar os enganos religiosos. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca que a gente nunca venha abrir mão da verdade de Deus e de buscar conhecer a verdade de Deus, porque os enganos estão aí. E a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide que não caia. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar a equipe de louvor, nós vamos louvar agora o nome de Deus, e em seguida o pastor Rafael vai estar com a palavra. Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, ou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar
em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aí prestamos a possibilidade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, na Tua presença, nós te agradecemos pela Tua palavra que será ministrada nesse momento. A Tua palavra é preciosa a nós, ó Deus, por isso fala conosco nessa noite, ó Pai, fala aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, as bênçãos sem medida sobre a vida do pastor Rafael, que o Senhor possa capacitar cada dia mais, que o Senhor possa despertar no coração dele, Pai, o desejo, a vontade de te buscar com mais profundidade ainda, e assim, ó Deus, que ele possa ministrar a tua igreja, trazendo as tuas verdades. Abençoa aqueles que estão assistindo, ó Deus, de maneira online, ou que vão assistir posteriormente, que possam ser edificados também, e que esse estudo, ó Deus, que essa palavra, que essa ministração faça efeito nos nossos corações, trazendo transformação de vida e nas nossas atitudes, conforme a tua vontade e o teu desejo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer grandioso estar diante dos irmãos, em mais um domingo, em mais um início de semana, para a glória de Deus. E desde já eu quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade, agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco presencialmente, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus sabe o motivo de não estarem aqui, mas que Deus abençoe, que fortifique a vida de cada um. E a você que está nos acompanhando pelas redes sociais também, que não conhece a igreja, sinta-se à vontade para estar conosco todos os domingos, às 18 horas, e toda quinta-feira, às 20 horas. Amém? Sem demora, gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2, e hoje vamos finalizar o capítulo 2, se assim Deus permitir. Nosso irmão Franklin trouxe com muita propriedade aqui
sobre o tema desta noite já, sobre o perigo do engano religioso, né? Já estávamos falando sobre esse tema anteriormente, quando já líamos o capítulo 2, falamos sobre isso no último culto pregado em Colossenses, e hoje daremos continuidade e finalizaremos esse capítulo, né, para a glória de Deus. Lembrando os irmãos que a versão que eu utilizo, que normalmente é utilizada na igreja, é a versão King James 1611, que é uma versão mais tradicional, mas você, independente da versão que estiver utilizando, vai conseguir acompanhar tranquilamente. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós leremos dos versos 16 até o final, se assim Deus permitir. Verso 16 até o final. Amém? Sobre o engano religioso, nosso irmão Franklin trouxe com propriedade, e se fosse necessário finalizar o culto, já estávamos bem alimentados a respeito do tema. Mas como ele disse, a carta aos Colossenses vai falar de algumas peculiaridades, sobre alguns tipos, né, que ocorrem, que nos é interessante aprender e conhecer, porque outrora eu creio que já vimos falar, já fomos abordados dessa forma, ou já vivemos nesse contexto, né? E é interessante nós entendermos esse conteúdo, essa carta e o que o apóstolo Paulo fala aqui. Amém? Capítulo 2, verso 16 diz assim: portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Isso é uma pergunta. Que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Amém, irmãos? Forte, né, irmãos? Paulo aqui, ele está descendo o cajado mesmo, sem dó, sem piedade. E nós já sabemos o contexto, nós já estamos, né, saturados do contexto de Colossenses. Mas nunca é ruim falar que estes homens estão sofrendo por falsos mestres que estão dentro da igreja, tentando disseminar heresias, mentiras, enganos, tentando corromper, se possível, aqueles que creem em Cristo, aqueles que de fato conhecem a Deus. E muitos estavam se extraviando. Epáfras foi com essa notícia a Paulo. E Paulo escreve essa carta redarguindo a igreja e, mais uma vez, dando uma aula de Cristo. Nós falamos que essa carta, ela é o verdadeiro tratado cristológico, que mostra de fato o poder na salvação de Cristo, na sua morte, crucificação, morte e ressurreição. E o que isso nos traz? Qual é o presente? Quais são as consequências da morte de Cristo na minha e na sua vida? E vimos isso desde o início do capítulo, da carta em si. E nós falamos isso no capítulo 2 e iniciamos sobre isso, falando que ele falaria sobre algumas heresias.
Começamos no capítulo 2 falando sobre os gnósticos. Falamos sobre os gnósticos aqui, vimos que era uma doutrina voltada ao platonismo, a algo, né, de dualismo religioso, é uma teologia fundamentada nos misticismos gregos e romanos. Falamos sobre esse gnosticismo aqui, e nós começamos, na última pregação, falando sobre o legalismo, e falamos sobre a circuncisão. Os irmãos lembram disso? Que ele fala justamente nos versículos 13, né? 12, 13, 14, 15, falando sobre a circuncisão, falando que aquilo era somente um apego desses judaizantes, desses homens que são, como o irmão Franklin trouxe aqui para nós, legalistas. Então nós já falamos sobre o gnosticismo, entramos no legalismo religioso, que era aqueles cristãos que se diziam cristãos, né? Mas que se voltavam para as leis judaicas para a salvação. Como assim, pastor? Eles tinham que Cristo não era suficiente, que precisava cumprir ordenanças do Velho Testamento para que se fosse merecedor de Cristo. Como assim? Cristo morreu não era suficiente. Você tinha que crer em Cristo e cuidar das ordenanças veterotestamentárias, que são ordenanças do judaísmo. Então nós já falamos sobre o que? A circuncisão. E nós vimos que Paulo fala que a circuncisão nada mais é do que um prelúdio, do que um reflexo de uma aliança que nós teríamos. E ele trata os demais assuntos aqui agora com a mesma eficiência, eficácia e com o mesmo exemplo, que o legalismo ele não passava de um prelúdio, ele não passava de um engano, que ele não passava de uma sombra. O povo do Velho Testamento, de fato, viviam em uma revelação que não estava completa. Viviam em um tempo que, como diz Paulo, eles olhavam como se por espelho, olhando por reflexos turvos, mas agora conseguem ver perfeitamente. E nós vamos ver que ele compara justamente o Velho Testamento com sombra. E nós vamos ver esse link aqui. Mas vamos passo a passo. Nós vamos falar hoje sobre o legalismo. Vamos voltar no misticismo religioso, no sincretismo, porque ele vai falar novamente sobre sincretismo. E vamos finalizar, como o irmão Franklin trouxe aqui, no ascetismo, que ele fala também neste texto. Amém? Versículo 16 diz assim: portanto, só o termo portanto já nos indica que tem um contexto. Ninguém começa um texto com portanto, né? Então, portanto, significa algo que estava falando anteriormente. Claro que nós não conseguimos pregar um capítulo inteiro aqui, porque senão os irmãos ficariam aqui até meia-noite, a gente pregar um capítulo, versículo por versículo, e esse não é o intuito, né? Então, portanto, significa contexto que nós acabamos de falar. Portanto, Cristo é suficiente. Não fique com o gnosticismo, com uma falsa espiritualidade, uma falsa sabedoria, um falso conhecimento. Cuidado com esses judaizantes, com esses legalistas que estão indo falando sobre a circuncisão. Cuidado, isso não é o que Cristo quer. Cristo quer a circuncisão no coração. Cristo quer que você creia verdadeiramente, se regenere pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira conversão. Portanto, nenhum homem vos julgue. Olha o termo. Portanto, nenhum homem vos julgue. O que estava acontecendo na igreja de Colosso, irmãos? Esses falsos mestres estavam entrando e falando: olha, vocês nunca irão a Deus. Vocês nunca estarão com Cristo. Por quê? Porque vocês não cumprem os estatutos do Velho Testamento. Que são o quê? Olha o que ele diz. Pelo alimento, pela bebida, por causa dos dias de festa ou de lua nova. Shabat também está escrito no final. Então, esses legalistas, irmãos, esses judaizantes, nada mais eram do que uma ameaça à igreja de Cristo. E ainda é uma ameaça à igreja de Cristo. Porque os irmãos podem pensar que os judaizantes, eles finalizaram, eles findaram-se os seus trabalhos lá na época de Paulo. Pelo contrário. Hoje, o que nós mais temos no contexto cristão, e quando eu digo cristão eu falo entre aspas novamente,
é que o senso de cristandade, ele não tem um senso pautuado na palavra de Deus. Em que sentido? A grande pesquisa diz que a grande maioria dos brasileiros são cristãos. Mas que cristãos são esses? A grande maioria são os que são judaizantes ou os que são liberalistas, liberais, humanistas, sincretistas, misticistas. Infelizmente, pouca porcentagem destes cristãos são os que são de fato que creem em Cristo biblicamente. Os de fato que creem no sola Escritura, no sola Cristo, em sola Deus glória, em sola graça. Poucos são desses que estão neste contexto. Alguns entram numa vertente, mas falham em outra. E o irmão Franco acabou de trazer uma falsa obediência ou uma obediência temporária, ela se caracteriza como desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. O irmão Frank trouxe agora há pouco. Então, irmãos, o que mais acontece é o que está acontecendo na igreja de Colossos aqui. Infelizmente. E o que Paulo está dizendo? Que o legalismo, como os outros que vamos falar aqui, é um caldo mortífero para a igreja. O apóstolo Pedro, irmãos, lá na sua carta, lá em Atos, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 15, ele vai classificar os legalistas como aqueles que colocam um jugo ou uma canga no pescoço das pessoas. Olha o que ele diz. Agora, pois, por tentais a Deus pondo sobre a serviço do discípulo um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem a nós. O que os legalistas faziam? Eles tentavam tirar a suficiência de Cristo e colocar na observância das leis. E acontece isso dia e noite. O teólogo Hendricks vai dizer que o propósito principal desses falsos mestres era atacar a doutrina da suficiência de Cristo. E isso é uma verdade. Se a carta aos Colossenses defende a vida de Cristo, é o verdadeiro tratado cristológico, os falsos mestres daquela época e os de hoje, de fato, eles atentam contra a suficiência de Cristo. Eles tentam colocar Cristo em um pedestal de igualdade com as práticas humanas. Irmão, você tem noção do que isso significa? Você tem noção do que é você classificar um Deus eterno, perfeito, santo e justo e colocar em um pé de igualdade com atos feitos por pessoas pecadoras, caídas, outrora estavam mortas ou que estão regeneradas, mas que nem se comparam à vida e à perfeição de Cristo? Esse era o verdadeiro intuito. Porque, irmãos, veja bem, aqui eu não estou falando que a intenção desses falsos mestres era atacar Cristo, mas o que está por trás das heresias, sim. Porque nós sabemos o que está por trás da mentira é o quê? É o pai. É o pai da mentira. É Satanás. E, irmãos, não tem um método mais fácil e mais eficaz para Satanás do que corromper dentro. Disseminar mentiras dentro. Porque os que estão fora estão perdidos. Agora ele quer fazer o quê? Ele quer tirar quem está dentro. Quem não está fundamentado e cair no papinho, na lorota, por não conhecer a verdade de Cristo. E Paulo está falando justamente com isso. Portanto, que ninguém vos julgue. Eles faziam isso, eles entravam na igreja e falavam, olha, você irmão, você está condenado. Porque você não pratica as leis, você não guarda o sábado, você não guarda a lua nova, você come certos tipos de alimento. Este era o problema. Pela bebida, dias de festa. Essa era a função dos legalistas naquela época, irmão. Engraçado que lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer que por mais que esses falsos mestres exijam abstinência de alimento, Deus criou para ser recebido. Porque tudo que Deus criou é bom. Paulo diz lá em 1 Timóteo. É a mesma coisa que ele diz lá em 1 Coríntios 8:8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Aqui não é o fato da comida, não é o fato da bebida, não é o fato dos dias de festa,
Não é o fato do Shabat que vai nos linkar à salvação. Veja bem, irmãos. Eu não estou aqui defendendo que você pode fazer qualquer coisa. Que não existe aquele texto que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Eu estou voltando a um texto onde as pessoas linkavam a salvação às práticas da lei. E veja, quem salva é só Cristo. A suficiência da salvação está em Cristo. Eu e você não tem de maneira nenhuma força ou vontade de prática para a salvação ou eficiência para isso. Porque é só Cristo que tem. Os irmãos estão vendo que está linkado com o estudo de Mateus, né? Nós estudamos isso no último texto, quando fala sobre o jovem rico que queria fazer algo para ser salvo. E é justamente os que os judaizantes queriam. O quê? Queriam fazer algo para ser salvo. Veja, isso não tem nada a ver com você fazer qualquer coisa. Nós sabemos que nós temos que andar segundo os preceitos de Cristo. Sermos santos como Cristo é santo. E nisto, nós temos que analisar as situações e as práticas de nós como cristão. Isso é fato. Mas veja, se você come alguma coisa ou deixa de comer, se você bebe alguma coisa ou deixa de beber, se você guarda um dia ou deixa de guardar, isso não te salva e nem te condena. Por quê? Porque Cristo é quem salva. É este o ponto aqui. Eu poderia falar, irmãos, de muitas das coisas sobre esses temas aqui. Hoje no nosso meio, existem várias denominações legalistas. Nós vamos ficar aqui nos legalistas agora, neste primeiro momento. Igrejas que pastores vestem os quipás, as estolas sacerdotais. Igrejas que têm o candelabro de 7 braços na frente. Igrejas que eles começam o culto entrando com a arca da aliança. Igrejas que se dizem santas porque guardam o sábado, e aqueles que não guardam o sábado são filhos da grande meretriz. Eu já vi, eu creio que os irmãos já escutaram esse termo, se não, é comum. Irmãos que não se alimentam com certo tipo de alimento, porque acham e acreditam que aquilo faz ele perder o que Cristo trouxe. Irmãos, e nós lendo esse texto aqui, parece muito visível que isso não é o certo. Mas infelizmente, irmãos, o legalismo ele é discreto. Ele é sutil. Por quê? Por que o legalismo se estabelece? Por quê, irmãos? Você já pensou e tentou colocar na sua mente o porquê que o legalismo ele se estabelece, mesmo com textos claros como esse, dizendo que não é para ser feito? Simples, irmãos. Porque o ser humano odeia ficar de fora do plano. E quando eu digo ficar de fora do plano, eu digo de maneira ativa. O ser humano quer fazer parte ativamente do plano de salvação. E quando eu digo ativamente, ele quer ser responsável também. Ele quer conseguir se responsabilizar também para a salvação. O que o ser humano quer? O ser humano não aguenta ouvir, e nós sabemos disso, e vimos exemplos aqui, já disse. Como assim? O ser humano não aguenta ouvir dizer que é Deus que escolhe antemão. Que é Deus que, escolhendo de antemão, chama eficazmente. Que ele chamando eficazmente, ele capacita e regenera. Para a glória de Deus. E ele regenerando, ele justifica. E ele justificando, ele glorifica. Eu sei que isso é duro, irmãos, ouvir. Por quê? Porque o ser humano fica pensando, e eu faço o quê? Eu estou de fora agora? Quer dizer que o mérito não está em mim? E é aí onde entra o legalismo. Fazendo o quê? Não, se você não praticar. Se você não usar de boas práticas. Cristo salvou, mas... Irmãos, é esse mais que é o problema. Cristo salvou, mas o que, irmão? Cristo salvou e ponto. Se você foi salvo em Cristo Jesus, você morreu com Ele para o pecado e para a morte eterna. Simples assim. E o Espírito de Deus vai te capacitar a viver santamente como Cristo viveu. Esta é a verdade.
Se você não crê nisso, você não crê na Bíblia. E o problema do legalismo é este, que as pessoas não conseguem se colocar no lugar de filho e criatura. Não conseguem entender que ele está aqui pela graça imeritória, que eu e você, se não fosse Deus, estávamos no mesmo barco que todos os outros. E o legalismo traz o quê? Traz um sentido de mérito. Traz um sentido de práticas de boa obra para a salvação. E nós já temos visto várias vezes que nós praticamos boas obras posterior à salvação. Porque estas boas obras são preparadas para andarmos nela. Porque nada sem Deus é bom. Porque tudo que parece bom sem Deus é ruim. Porque independente das intenções parecerem boas, sem Deus não vale nada. E o legalismo entra nesta área. Ele é sutil. E as pessoas pensam, não, então nós vamos ter que viver agora praticando, fazendo. E outros utilizam do quê? Utilizam do Velho Testamento para uma abordagem dos filhos de Cristo. Como assim? Era o que os legalistas faziam. Naquela época, irmãos, talvez seria muito mais ferrenho do que hoje, porque estava na transição. Os irmãos concordam comigo? Todos os discípulos, eles eram judeus. E eles viviam em uma prática de observância judaica. E quando Cristo vem e traz a nova revelação, e ele fala da nova aliança, ele diz, eu não estou matando, eu não estou anulando a velha, mas eu estou mostrando a vocês como que vive na aliança de fato. Eu estou interpretando corretamente, porque ninguém consegue cumprir a lei. E aí, o que os legalistas faziam? Beleza, Cristo veio e ele disse que não aboliu a lei, não é? Já que ele não aboliu a lei, você tem que se circuncidar. Já que ele não aboliu a lei, continua guardando o Shabat. Já que ele não aboliu a lei, você não pode comer carne de porco. Frango a cabidela? De jeito nenhum. Você não pode deixar de guardar as luas novas. Cuidado com a bebida que você vai tomar. Porque isso vai te tirar do céu. Aí o ponto que entrava. Veja, Paulo diz, versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo isso, irmãos, de fato existiram? Existiram. Irmãos, existiu circuncisão? Existiu. Existiu a guarda do Shabat? Existiu. Existiu a guarda dos dias das luas? Sim. Existiu a dieta alimentar? Sim. Existiu o recomendar das bebidas? Sim. E por que não continuar? Porque são sombra. Veja um exemplo, eu vou usar aqui o irmão Franco como exemplo. Suponhamos que eu estou aqui e aqui tem uma luz forte e clara nas minhas costas. E lá vem o irmão Franco. E aí aparece o que na minha frente dele? A sombra. Porque tem uma luz atrás de mim, forte. E ele vem por aqui. E eu estou vendo essa sombra vindo. O que eu posso ver dessa sombra? Eu posso ver que é um homem, pela forma, pelo corpo, né, pelo jeito de andar, pelo formato. Mas eu não consigo ver a essência. Não consigo ver com clareza quem é, o que é, para que é, qual é a intenção. Não, eu só estou vendo uma sombra. E é o que Paulo está linkando com a circuncisão, sábado, dias de lua nova, bebida e dieta alimentar. Tudo isso, irmãos, era uma sombra que mostrava e apontava para quem? Para Jesus. Era uma natureza incompleta. Tudo isso era incompleto, irmãos. Por que os sacerdotes tinham que sacrificar anualmente? Por que toda a festa de Páscoa as pessoas tinham que ir e dedicar um sacrifício maior? Por que toda vez que pecava ele tinha que levar uma pomba, uma rolinha? Por quê? Porque não era completo. Porque não era perfeito. Tudo isso apontava para uma coisa só, que é Jesus. E quando Cristo veio, qual é a necessidade de voltarmos a olhar para a sombra? Veja, usando o exemplo do irmão Franklin, se ele passou à minha frente,
qual é a primeira coisa que vai sumir? A sombra. Quando ele passou à minha frente, eu vou vê-lo face a face. E a partir desse momento eu sei quem é, a sua essência, o que quer e para que veio. Da mesma forma as ordenanças de lei, esses estatutos religiosos e Cristo, tudo isso apontava para Jesus. Veja, nós sabemos que a lei moral, ela continua. Cristo até reinterpretou no Sermão do Monte, mostrando que era muito mais profundo do que exterior. Mas comida, bebida, circuncisão, dias, tudo isso apontava para quem? Para uma natureza perfeita de Cristo. Deus instituiu as leis de alimentar em dias santos com meio de prefigurar a reconciliação com Jesus. Então tudo isso, irmãos, apontava para Jesus Cristo. E aí está o engano do legalismo. O engano do legalismo está em apontar para a coisa errada. Porque o legalismo ele aponta para as obras da lei. O legalismo aponta para as obras da prática da lei. E eu e você está careca de saber, irmãos, que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei perfeitamente. E a própria lei diz que aquele que erra numa vírgula, erra em tudo. E se eu não sou e você também não é capaz de cumprir a lei, e nós erramos na lei, nós estamos errando em tudo, o que nos é merecido? Ira, justiça. É por isso que Cristo veio. Porque nele foi cumprido todas as coisas. Nele foi revelado todas as coisas. O que essas religiões de engano fazem? Apontar a salvação para a pessoa errada. O que acontece conosco, irmãos, nos dias de hoje, em igrejas que são legalistas? As pessoas acreditam que são salvas por si mesmas, pelas suas práticas, pelos seus estatutos e pela sua piedade. E, engraçado, ela traz uma falsa piedade, uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade. As pessoas que praticam as obras da lei para ganhar a salvação, elas pensam que são mais espirituais que você, e por isso julgam. É o que Paulo está dizendo. Portanto, que nenhum homem vos julgue. Por quê? Eles entravam lá, aparentemente perfeitos, estola sacerdotal, quipá, tudo bonitinho, e falando, ó, vocês vão para o inferno, porque Cristo veio, mas você não guarda o sábado, você não come carne de porco, você não faz isso e não faz aquilo. E Paulo falando, ó, não deixe que ninguém vos julgue por isso. Veja, irmãos, eu não estou aqui falando para você comer carne de porco, comer frango, a cabidela, aquele molho com sangue, né? Não estou falando aqui para você deixar de fazer culto ao sábado e fazer só no domingo. Não é isso. Eu estou dizendo a você que se o seu coração acredita que essas práticas te salvam, você está errado. Se o seu coração acredita que quem não pratica essas coisas está no inferno, você está errado. Paulo diz lá em Romanos, quer você coma, quer você não coma, faça isso para a glória de Deus. Quer você guarde o sábado, quer você não guarde, faça isso para a glória de Deus. Eu não sou contra quem cultua a Deus no sábado. Mas a Bíblia é contra aqueles que cultuam e julgam dizer que aquilo salva. Porque não salva. Eu não sou contra aqueles que comem carne de porco ou não comem. Eu sou contra aqueles que ditam comer ou não comer para a salvação. E não é eu, Rafael, que sou contra, é a Bíblia que diz. Veja, você tem uma liberdade em Cristo. E essa liberdade te traz o quê? Liberdade verdadeira. Você não está mais presa no jugo e na serviço do legalismo. Mas nós sabemos que nem tudo nos convém. Veja, aqui é uma linha. Não é uma coisa que libera todas as outras. Eu não estou pregando aqui o liberalismo. Eu estou falando que o legalismo é errado. E o liberalismo também. Amém, irmãos? Então ele diz, olha, porque são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de quem o corpo? Cristo. Veja, irmãos, nós somos cristãos. Nós somos de quem? Nós não somos de Moisés. Nós não somos da lei. Nós não somos da circuncisão, do sábado, da obra. Nós somos de Cristo. E Cristo nos trouxe salvação perfeita.
sem nos condicionar algo para conseguir ser salvo. A salvação vem dele, por ele e para ele. E eu e você somos salvos para a glória dele. Então, não deixe que vos julguem com legalismo. Hoje nós temos vários exemplos. Podemos citar aqui Mohammed, que era pastor de cabra, bode, em 600, aproximadamente 600 depois de Cristo. E ele recebe uma visão do anjo Gabriel e diz para ele: olha, Moisés e Jesus foi só o início ali de uma revelação de Deus. Mas eu vou te revelar aqui agora, anota aí. E Mohammed era analfabeto, escutou, ditou para um homem, e este homem escreveu. E hoje isso é o islamismo, né, o muçulmano. E podemos citar várias outras. Existem vários tipos de legalismos. E eu vou citar justamente o Mohammed de novo daqui a pouco, sobre outro problema da igreja. Esse vários tipos de legalismo. Irmãos, eu e você que estamos em Cristo Jesus, não dependemos de legalismo. Nós sabemos que este legalismo é a sombra. E essa sombra nada mais é do que algo que aponta para um perfeito. E se eu e você é cristão, nós servimos o perfeito. Então que ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue. A cruz de Cristo é a nossa carta de alforria. A cruz de Cristo é a nossa carta de alforria contra o pecado, contra a morte eterna e contra os julgos. Eu e você temos sim uma liberdade em Cristo Jesus. A lei já não mais exerce jurisdição na minha e na sua vida. Nós estamos na lei de Cristo. Temos sim, estamos sim debaixo da lei, sim, mas ela não mais nos condena. Nós somos justificados por ela e nós andamos em Cristo nela. É o que Paulo disse no versículo 15, quando ele diz que despojou os principados e potestades abertamente, triunfando sobre eles a si mesmo. Mostrando ali que a arma que os principados tinham de acusação, que era a lei, Cristo tirou e pagou por si mesmo. Falando: olha, agora ninguém pode te acusar de você não cumprir a lei, porque você segue a mim e vive por mim. O corpo é de Cristo. Amém? Sigamos. Verso 18. Que nenhum homem vos engane. Outras versões vai dizer assim: que nenhum homem vos arbitre. Que nenhum homem arbitre entre vós. Eu não sei qual é a versão que vocês estão utilizando, mas na versão atualizada da King James fala isso. Que nenhum homem arbitre entre vós, ou que nenhum homem vos engane da vossa recompensa de falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu e em vão inflado por sua mente carnal. Aqui ele mudou o assunto já. Ele saiu do legalismo de novo e se voltou para as práticas místicas e gnósticas. Mais uma vez, nós já tínhamos começado a falar sobre isso no início do capítulo 2, e ele volta e fala: olha, que ninguém arbitre entre vós, que ninguém dê uma sentença que você perdeu, que você está expulso. O termo arbítrio aí é alguém que se coloque como um juiz, que é alguém que coloque como um julgador sobre você. Diferente, olha, ele deu três exposições, né, irmãos? Se eu não me engano, ele falando: olha, que ninguém vos arrede, que ninguém tome vocês pela rede lá no início, que ninguém traga vocês nas suas redes de engano. Depois ele fala: que ninguém vos julgue. E agora ele fala: que ninguém arbitre entre vós, que ninguém faça juízo no meio de vocês. Por quê? Uma recompensa de falsa humildade e adoração de anjos. Olha aí, irmãos. Sincretismo religioso. Que ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade. Esses falsos mestres, irmãos, estavam, como os legalistas, assaltando a mente dos irmãos de Colosso. Eles estavam ali tentando disseminar o sincretismo, a adoração a anjos, aquela crença politeísta, aquela crença em vários deuses, no místico, no excêntrico. Nós acabamos de ver o irmão Frank falando sobre Saul. Saul recorreu ao misticismo, à feitiçaria.
E tá vendo, irmãos, como que o ser humano é? O ser humano, quando ele não está linkado a si e às suas práticas, ele quer buscar o oculto, o místico. E Cristo já disse que a nós, o que nos é dado a conhecer, já foi dito pela palavra. Irmãos, é tão interessante quantos de nós não se acostumam com o sola escritura. As pessoas não conseguem, parece que elas regurgitam a vontade de querer ser mais espiritual, de buscar mais o místico, das sensações, das práticas, das visões, das operações, dos sentimentos. O ser humano parece que morre de vontade e cresce veementemente buscando isso. E não é diferente desses falsos mestres. Esses falsos mestres buscam o quê? Buscam o sentimento e visão. Irmão Frank? E as pessoas não aguentam de si, irmãos. São sincréticas. E esses falsos mestres estão fazendo o quê? Eles estão com uma falsa humildade e adoração, querendo mostrar para as pessoas que estão certas. E o que eles fizeram? Eles começavam a assaltar as mentes das pessoas. E este misticismo, irmãos, nada mais é do que uma teologia mista, produzida de uma filosofia grega, uma filosofia romana, uma heresia, né, que estava ali afrontando diretamente a fé evangélica. Esses falsos mestres, eles eram místicos, reprovavam os cristãos, por quê? Por não terem, como eles, uma experiência no mundo espiritual. Irmãos, me diga uma coisa, quantos de vocês foram reprovados por não serem espirituais? Por serem, se você cristão frio? Quantos de vocês já ouviram isso? Que o cristão reformado, que o cristão que estuda, um cristão, né, que ele vai para o sola escritura, para uma pregação expositiva, ele é o que? Frio. O que acontecia com esses falsos mestres em Colossos é a mesma coisa. Eles entravam, se faziam hábito no meio das pessoas, julgando, falando, não, você está expulso, porque você não tem espiritualidade. Você não alcançou o patamar espiritual mais profundo. Por quê? Porque eles tinham relações de visões de anjos. Olha o que o texto diz. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa. É como se eles tinham uma recompensa a mais, porque eram mais espirituais. É como se eles tivessem ganho o jogo, porque eram mais espirituais. E Paulo diz, isso é uma falsa humildade. Misticismo nada mais é do que falso. A religião de Cristo, Cristo não é sentimental. Não é de prazeres e sensações e emoções. Lá em Romanos 12 vai dizer que a nossa fé é a fé racional, é um culto racional. É conhecer verdadeiramente. Verdadeiramente. E o que esses falsos mestres pareciam? Pareciam humildes. Pareciam o quê? Pareciam adoradores. Irmãos, parece que nós estamos falando de agora. Você entra nesses tipos de ambientes onde as pessoas dão mais valores ao místico, ao sincrético, à experiência, às emoções, aos sentimentos. Eles parecem o quê? Eles parecem piedosos, humildes. Eles parecem o quê? Eles parecem fervorosos. Mas Paulo está dizendo isso é mentira. Olha o que ele diz. Intrometendo-se em coisas que ele não viu e inflado por sua mente carnal. Veja, irmãos, Paulo está dizendo que esse sentimentalismo desses homens nada mais é do que carnalidade. Essa paixão, essa busca por sentimentalismo, por emoção, nada mais é do que a sua carne tentando se saciar. E como eu falei que ia citar Mohammed, eu cito agora. Ele não teve uma revelação do anjo? Ele estava lá, pastoreando, e teve a revelação do anjo Gabriel, segundo ele, dizendo que
Cristo e Moisés era somente uma parte da revelação, e agora ele teria, e assim fundou-se o islamismo, Muhammad. Nós temos outros exemplos, irmãos, como Joseph Smith, que é o fundador da igreja dos últimos dias, de Cristo dos últimos dias, os Mormons, que ele diz que teve uma revelação do anjo Moroni, e disse que ia revelar placas que estavam escondidas de um egípcio antigo, para ele traduzir ele com a sua lupa mágica, traduziu esse livro que hoje é tido como a igreja de Cristo dos últimos dias. Vários outros, eu poderia citar aqui o Adventismo do sétimo dia, que além de ser uma igreja que nós sabemos que prega o legalismo, eles também vêm divisões, creem no espírito de profecia, é uma mistura sincrética. E eu poderia, irmãos, ficar aqui a vida inteira. Irmãos, eu posso falar uma coisa que não me apedrejem agora. Aos que vão me ouvir, não me apedrejem nos comentários. Mas que muitos creram, e eu inclusive participei dessa crença, do arrebatamento secreto. Que Cristo viria secretamente e arrebataria a sua igreja secretamente. Isso nada mais é, irmãos, do que uma visão de uma mulher há 200 anos atrás, em um congresso, na igreja, que viu Cristo vindo secretamente. Porque isso, há mais de 200 anos atrás, não era pregado. Não existia essa doutrina. E várias outras visões. Irmãos, eu não quero aqui dizer que Deus não faz o que Ele quer. Eu não quero aqui dizer que Deus não cura, não liberta, não salva. Não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que a própria palavra nos orienta de que tudo o que nos é dado a conhecer está escrito na palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é exaustiva em saber todas as coisas. Mas a Bíblia, ela nos orienta e ela nos conforta, dizendo que o que está escrito nela é suficiente. Suficiente. Nem eu e nem você conseguiria e consegue compreender os caminhos, a grandeza, o saber e o conhecimento de Deus. Porque somos humanos, finitos. Mas a Bíblia nos conforta dizendo que o que nos é suficiente para crer em Cristo, conhecer a Deus e saber que somos salvos e viver verdadeiramente, está aqui na palavra de Deus. E eu volto à primeira palavra. Mas as pessoas não se aguentam. Elas querem buscar a mais. Elas querem um pensamento e um sentimento de uma espiritualidade a mais. Elas fizeram e fazem como Saul e como muitos outros, que não se submetem à autoridade da palavra de Deus. E o sincretismo religioso é a mesma coisa. E Paulo vai dizer, olha o que ele está dizendo, que estes homens que fazem arbítrio no meio das pessoas, fingindo humildade, fingindo uma adoração, eles são carnais e além disso, não são ligados ao cabeça. Versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado, unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Veja, irmãos, o perigo do legalismo, o perigo do misticismo, do sincretismo, a adoração a anjos, revelações, busca pelo místico. Paulo está dizendo que nada mais é do que satisfação da própria carne fora de Cristo. Não está ligado ao cabeça. Irmãos, Paulo está dizendo simplesmente que o sincretismo religioso ele é morto. Já viu um corpo sem cabeça? Ele anda? Você já viu um corpo sem cabeça viver? Não vive. Logo, se estes homens que se fazem árbitros no meio dos homens, por serem humildes, adoradores, por revelações, adorações de anjo, eles são mortos porque não estão ligados ao cabeça. Eles não creem em Cristo. Eles não conhecem a Deus. Veja o texto. Não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimentado
ministrado e unidos pelas juntas e ligaduras, crescem em aumento de Deus. É um contraste entre o versículo 19 e o 17, que ele diz que tudo isso era sombra das coisas futuras, porque o corpo é de Cristo. Logo, se eu e você é de Cristo, nós não somos sem cabeça, porque o nosso cabeça é quem? Cristo. E se eu e você crê em Cristo, nós não podemos viver como estes, místicos, sincréticos, que estão saciando a própria carne. É sério, né, irmãos? É preocupante. E é preocupante porque nós vemos isso hoje. É o contraste entre pessoas que querem fazer com as próprias mãos, que são os legalistas, que acham que o cumprimento e diminui a obra de Cristo, ao contraste dos outros que são sincréticos e se acham espirituais demais, se acham maiores, se acham mais humildes, se acham que têm mais unção, que são mais vívidos. E a Bíblia fala, irmãos, que espiritualidade verdadeira é crer em Cristo e obedecer os seus mandamentos. Não existe maior espiritualidade, irmãos, do que crer em Deus e obedecer os seus estatutos. Foi o que o irmão Frank acabou de ler anteriormente. É melhor obedecer do que sacrificar. Você acha que Deus está mais vinculado a sacrifícios do que obediência? É justamente, irmãos, as pessoas têm se voltado contra as ordenâncias de Deus. Irmãos, e tudo quem está por trás disso, e veja bem, eu não estou colocando aqui como tudo do demônio, não, mas toda má obra, falso evangelho, é teologia demoníaca, sim, porque está indo contra a palavra de Deus. Se não é ligada ao cabeça que é Cristo, só pode ser ligada a Satanás. Não tem outro meio. Por que que estes homens tiveram revelações de anjos? Por que que essas pessoas creem fora extra-bíblico? Por quê? Porque não se voltam e não se dobram à verdade de Deus, que é a palavra. Simples assim. É como o irmão Frank falou de Saul. Ele não era capaz de suportar obedecer somente a ordem. Somente a ordem para ele não estava suficiente. Ele tinha que fazer uma mais. É o que acontece hoje. É o que acontece no meio do sincretismo religioso, né? Engraçado que esse sincretismo também se torna arrogante, né? Porque além dele se achar espiritual, ele arbitra no meio, fala assim: você não vai, você está expulso, você nunca foi cristão. Que ninguém vos arbitre entre vós, que nenhum legalista julgue a vocês, que nenhum sincretista, místico, falso espiritual arbitre entre vocês, porque o nosso corpo é corpo de Cristo. Veja, falamos sobre o legalismo, falamos sobre o sincretismo. Falta a última para a gente terminar, que é o ascetismo. E aí ele diz, olha o que Paulo diz. Ele faz uma pergunta que está do versículo 20 ao versículo 22. Olha a pergunta de Paulo. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não toques, não probes, não manuseie, as quais essas coisas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens? É uma pergunta. Paulo está perguntando para Colossos. Eu já falei isso para vocês sobre os gnósticos, sobre os legalistas, sobre os sincretistas, e agora estou falando sobre os ascéticos. Quem são os ascéticos? Ascetismo, irmãos, era uma modalidade religiosa, que a gente pode até citar, porque é um engano religioso, de pessoas que se achavam que abster-se das práticas do mundo, ou se autoflagelar, se autopunir, se se autoagredir, traria uma piedade diante de Deus. É interessante isso, irmão. Eu já falei sobre o ascetismo aqui outras vezes. Eram pessoas que achavam que eles se isolando, eles vivendo longe, que é de onde se deriva os mosteiros, né? É onde se derivam os monges, aqueles que viviam nos desertos. As pessoas achavam que se isolar, se martirizar, isto traria salvação. É interessante, irmãos, nós temos um exemplo prático dentro dos pais da igreja. Nós conhecemos um pai da igreja que era chamado de Orígenes. Orígenes, você sabe o que ele fez? Ele se castrou. Orígenes se castrou por não suportar a tentação
da carne. E ele achava que se castrar resolveria o problema da tentação, até ele se deparar com a mente. Nós sabemos, irmãos, que tudo que brota de errado, de engano e de mal vem de onde? No coração, na essência. O ser humano, o pecado do ser humano não está na carne. Veja que o ascetismo é uma espécie de mistura entre prática e dualismo. Os irmãos lembram, eu falei do dualismo. O dualismo era uma crença que a carne era má e o espírito era bom. Então eles achavam que martirizando a carne, eles purificariam o espírito. Essa era a crença do ascetismo. Então o origem corta, ele se castra, pensando que aquilo vai purificar, até ele se deparar com a intenção, a essência. O ser humano, irmãos, ele é corrompido, no coração. Se ele não for regenerado, se ele não ganhar um novo coração do Espírito, se ele não mudar, nascer de novo, ele vai viver sob o jugo do pecado dia após dia. Pode não ter um braço, pode não ter um olho, pode não ter uma orelha. Ou você acha que porque a pessoa nasce cego, ele não é corrompido pela tentação? Quando ele nasce surdo, quando ele nasce paralítico, ele não é corrompido. Porque se fosse assim, era para acontecer isso. Se a carne fosse o meio do pecado, era fácil. Mas não é aí que é o pecado. E é o que está acontecendo aqui na pergunta de Paulo. Paulo falou sobre legalismo, sobre sincretismo e está perguntando agora. Você que acha que se isolar, se castrar, se autoflagelar, nós sabemos que Lutero fez isso também. Se autoflagelar, isso não traz salvação. Por que você vive nessa questão de não toque, não come, não prove, não manuseie? Olha o exemplo que Paulo dá. Versículo 22. As quais todas as coisas perecem pelo uso. Paulo dá É interessante isso aqui, irmão. Paulo dá uma explicação simples e sucinta sobre a comida. Suponhamos que alguém te julgue pela comida. O que acontece com a comida quando você come? Se destrói. Paulo está dizendo, por que você fica falando não toque? Por que você cai nessas lorotas, nessas ladainhas, cai na jogada, na rede, dessas pessoas que dizem não toque, não use, não coma, porque é só comer. Se você comeu, acabou. Se você tocou, pegou. Se você usou, acabou. Só o uso dessas coisas se destrói. Não é sobre isso a salvação. A salvação não está linkada nisto. A salvação está em Cristo. Ele diz, se vocês estão mortos em Cristo, para os rudimentos do mundo, se Cristo morrendo te trouxe salvação, se a morte de Cristo é salvífica de fato, se ela é eficaz de fato, se ela é suficiente de fato, por que vocês estão caindo no papo de pessoas que querem diminuir a morte de Cristo? É o que Paulo está dizendo. Se você foi salvo pelo único mediador entre Deus e os homens, se você foi salvo pelo único que foi perfeito, se você foi salvo pelo sangue do único que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, por que você está se voltando para os rudimentos? Se ele aboliu da sua vida os rudimentos. Por que você está se autoflagelando com o jugo, se ele veio para tirar o jugo? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Essa é a pergunta de Paulo. Por que você está caindo na lorota dos legalistas? Por que você está caindo na lorota daqueles que dizem que veem e eles não veem nada? Está lá no versículo 17. Intrometendo-se em coisas que eles não viram. Não veem nada. É mentira. É falso. Não é de Deus. É engano. Por que vocês estão caindo nisso? Se vocês morreram com Cristo aos rudimentos do mundo. Porque vocês vivem como se estivessem no mundo. Irmãos, com esse exemplo, ele termina, versículo 23. Que tais coisas, de fato, mostram uma sabedoria e adoração humilde e indisciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. E ele diz, inclusive o ascetismo, que nos parece ser sábio. Eu vou tirar meu olho para mim não ver e não pecar. Eu vou me castrar
para mim não ter mais desejos na carne. Isso parece até sábio, com a lógica humana. Parece até ter lógica, mas não é sabedoria nenhuma. Isso é somente satisfação do ego humano, da carne. Legalismo, misticismo, sincretismo, politeísmo, ascetismo, tudo isso nada mais é do que uma mentira, do que uma farsa, do que uma satisfação do homem para si mesmo, satisfazendo os seus próprios desejos carnais. Ele se colocando como aquele que ajuda Cristo a salvar, ele satisfaz a si mesmo. Ele se colocando como mais espiritual que os outros, ele satisfaz a si mesmo. Ele se colocando como a sabedoria acima dos outros gnósticos, ele satisfaz a si mesmo. Ele se colocando como o autoflagelador, aquele que está separado, ele satisfaz a si mesmo. A satisfação do pecado irreal é a morte de Cristo. Ele é o único capaz de satisfazer a ira de Deus, de aplacar a ira de Deus e de trazer o homem pecador para a justiça. Cristo é o único capaz de aplacar aquilo que eu e você merece, que é justiça, e nos dar aquilo que eu e você não merece, que é graça. Cristo é o único capaz. Com isso, irmãos, eu quero finalizar dando 2 conselhos. O primeiro são para todos os cristãos. Você que vive à procura, e ainda mais nesse boom, nesse auge da internet, né? Procura por pastores que lhe convêm, pessoas e pregações místicas, espirituais, sincretistas, ou até legalistas, pessoas que parecem bonitos pelo que fazem, mas não pelo que vivem, não pelo que pregam de fato. Cuidado. Porque com o auge, com a globalização, isso tem se alastrado muito mais rapidamente do que na época de Paulo. Pessoas tentando satisfazer a sua carne com uma falsa religiosidade. E veja, irmãos, mentira, ela é mentira de qualquer jeito. Quando chegar naquele dia, vai ser aquilo que Cristo diz lá em Mateus: afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Por mais que pareça bonito, por mais que pareça humilde, por mais que pareça adoração, por mais que pareça piedoso, lembre-se, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus glória, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a fé, somente. E o outro aviso é para nós, ministros, pastores, irmãos, que pregam a palavra de Deus. Cuidado. Cuidado para não se corromper. Cuidado para não deixar o seu coração se curvar diante do tão bonito prato do legalismo, o bonito prato do misticismo, do sincretismo. Cuidado. Porque o próprio Cristo diz que ai daqueles que fazem pecar os pequenininhos. A você, pastor e ministro, cuidado com as palavras que você diz. Cuidado com você tentando se colocar no lugar de Cristo. Você tentando passar uma falsa espiritualidade. Você tentando ser o mentor e aquele que leva o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é selado em todo aquele que crê em Cristo. Todos nós que cremos em Cristo e somos salvos, temos o selo do Espírito. Todos nós estamos em Cristo, estamos no Pai e estamos no Espírito Santo. Ninguém queira ser mais espiritual que o outro por práticas ou por sensações. Leia a palavra, busque a palavra, ministre a palavra. E a você, pastor e pastor, que tem incentivado pessoas a não estudarem, porque existe. Cuidado. A você que diz que a letra mata e o espírito vivifica, com um falso prelúdio, pegando a passagem fora de contexto, dizendo que a letra é a palavra de Deus. Cuidado. Porque o texto ali está dizendo, em uma comparação da lei
e da graça de Israel e de Cristo. Ali não está falando da palavra de Deus. Estude a palavra. Se aprofunde na palavra. Creia na palavra de Cristo. Porque só crê em Deus quem ouve verdadeiramente a palavra. Porque está escrito: como ouvirão se não tem quem fale? E muitos estão ouvindo mentiras. Muitos estão ouvindo misticismo, legalismo, ascetismo, sincretismo, menos Cristo. Que eu e você possa aprender mais, crescer mais, buscar mais ao Senhor. Amém? Creio que é suficiente para hoje. Que Deus abençoe a todos. O grupo de louvor, uma oportunidade, logo após irmão Frank finalizando o culto. Boa noite, irmãos, graça e paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Nós estamos encerrando e a palavra de Deus, em João 8,32, um versículo bem conhecido, ele diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus.
A verdade é o que Deus estabeleceu como verdade. E é através da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, é que nós nos defendemos dos enganos religiosos. Tudo isso que foi dito pelo pastor Rafael aqui essa noite, é através do conhecimento da palavra. E se o pastor me permite, ele deixou aqui dois importantes avisos com relação a esse tema. E eu gostaria de deixar um terceiro também, que nós devemos buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra, mas que esse conhecimento não nos torne orgulhosos, que esse conhecimento não nos torne juízes, mas que esse conhecimento, além de nos libertar do pecado, de nos libertar dos enganos religiosos, faça de nós verdadeiros atalaias do Senhor, para que nós possamos ajudar vidas a abrirem os olhos, a caírem as escamas dos olhos e saber verdadeiramente quem é Deus, de acordo com a sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione e que nos livre dos enganos. Nós estamos encerrando, mas antes de encerrar eu quero convidar a todos que estão assistindo de forma online, aos que estão aqui, o nosso visitante, irmão Francisco, seja sempre bem-vindo. Estamos todos os domingos aqui reunidos para cultuar a Deus às 18 horas, e nas quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui reunidos também para aprendermos da palavra de Deus, ministração do Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Nós estamos aí estudando o capítulo 20, um estudo expositivo, participativo, um estudo onde tem edificado as nossas vidas e onde nós temos aprendido muito da parte de Deus. E é uma oportunidade ímpar de estarmos aqui aprendendo essa palavra que liberta. Então estão todos convidados, domingo às 18 horas e nas quintas-feiras às 20 horas, Igreja O Caminho, aqui na quadra 10, lote 15 do setor comercial, setor oeste do Gama. Sejam todos bem-vindos, estão convidados e que Deus abençoe a cada um. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus e assim encerrar o culto. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus de poder e glória. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, cultuando o teu santo nome. Abençoa cada vida que está aqui presente, ó Deus. Nos conduza nos teus caminhos, nos fortaleça, Deus. Aumenta a nossa fé, aumenta o amor pela tua obra. Tenha misericórdia de nós. Sê conosco, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Nos livra, Deus, dos enganos. Nos livra, Deus, das ciladas do inimigo. Nos fortalece a cada dia. E que nós possamos, ó Deus, ser representantes genuínos da tua verdade, da tua fé, portadores da tua palavra. E que nós possamos fazer a diferença nesse mundo decaído, nesse mundo corrompido pelo pecado. Abençoa essa semana que se inicia. Nos dê sabedoria, nos dê saúde, nos livra do mal. E assim, ó Deus, nós agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela a tua salvação e por tudo que o Senhor é em nossas vidas. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe a cada um e vamos em paz.